Fala aí galera, beleza? Aqui é o Vinícius Penido e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, mais uma vez, esse livro aqui, O Antifrágil. E hoje a gente vai falar sobre o problema do peru e o efeito das caudas gordas no médio cristão e no extremistão. E a gente vai entender cada uma dessas coisas e como você pode se preparar. E que não é tão difícil assim como esses nomes sugerem ser. Bom, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Penido e aqui no meu canal eu falo sobre investimentos, economia e o que você precisa saber para investir melhor o seu dinheiro. Então vamos embora pro vídeo. O médio cristão é aquilo que não tem muita variação. E como a gente pode ver aqui na curva de Gauss, que é uma distribuição, 95% dos casos estão no médio cristão. O que mostra pra gente que a maior parte dos ocorridos estão no médio cristão e que a gente vai estar sempre lá numa média que não varia muito. Varia um pouquinho, mas no longo prazo ela não tem uma queda muito drástica, nem uma variação muito drástica para cima. Já o extremistão se localiza nas pontas, esses 5% daqui e daqui. Ou seja, eles são ocorridos mais raros e quando eles acontecem de forma mais drástica. Eles despencam ou explodem para cima. Agora que você já entendeu a diferença entre cada um, porque o médio cristão são eventos que não têm muita volatilidade e o extremistão são os que têm muita volatilidade, agora a gente vai mostrar exemplos disso na vida real e como isso afeta no seu dia a dia. O médio cristão seria, por exemplo, a sua ingestão de calorias. Porque você não fica 3 anos sem comer caloria, chega um dia e come muitas. E sim, é um consumo diário que vai variando, mas sempre é de uma maneira mais linear. Não é tão assimétrico. Não vai de uma maneira tão diferente no dia a dia. Já o problema do peru, que eu vou te explicar agora, ele acontece justamente o contrário. Nos Estados Unidos, é muito comum um festival de ação de graças, onde eles comem peru. O peru seria alimentado pelos açougueiros por mais ou menos 200 dias e eles estariam mais gordos. E assim, os estatísticos e analistas diriam que agora a confirmação de que os açougueiros gostam dos perus é maior. Ou seja, eles estão acreditando que os perus não vão ser mortos, porque justamente na maior parte do tempo os perus estavam vivos. E assim, as pessoas ficam iludidas pensando que o peru vai continuar vivo. Mas o que acontece? Quando chega o momento do dia de ação de graças, ocorre o efeito das caudas longas, que o peru foi assassinado para ser comido no dia de ação de graças e justamente isso aconteceu. E nada disso tinha mudado. Para os açougueiros, isso era o médio cristão, porque para eles isso era normal, mas para os perus isso era o extremistão. E justamente nisso a gente consegue ver a diferença entre ausência de evidência e evidência de ausência. Justamente esse fenômeno do peru explica muita coisa pra gente. E nos mercados é exatamente assim. O sistema capitalista das economias, ele é antifrágil, ou seja, ele vai se fortalecendo de acordo com as dificuldades que ultrapassa. Ou seja, um momento de dificuldade depois é superado por um momento de superação. Ou seja, por exemplo, a bolsa de valores cai, depois ela sobe e atinge uma nova máxima. E é exatamente isso que define o sistema antifrágil. Mas o que acontece é que a intervenção, seja do governo ou de outras instituições, nesse mecanismo, acaba tornando um sistema que era antifrágil no sistema frágil. Agora, eu vou recitar o Taleb, o que ele falou aqui no próprio livro, e eu vou botar inclusive a foto da figura que ele cita aqui na frase, para vocês verem. A figura 3 ilustra como os sistemas antifrágeis são prejudicados quando privados de suas variações naturais, principalmente graças à intervenção ingênua. Ou seja, quando tem uma intervenção no sistema antifrágil, o sistema acaba sendo muito prejudicado. E é justamente isso que a gente vê acontecendo nos mercados e nas economias. E é exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal e nos nossos investimentos. Não ser o peru. Por quê? Porque a gente não pode acreditar que não vai acontecer mais aquilo, como por exemplo uma crise no mercado. A gente tem que estar sempre preparado, porque é justamente nesses momentos que todos os analistas estão dizendo que não vai ter crise, que justamente ocorre uma. E é isso que a gente tem que trazer. O peru é frágil, então sejamos antifrágeis, que é o oposto. E assim, o objetivo das nossas vidas, tanto a vida pessoal como a de investidor, é de ser antifrágil e estar sempre no oposto do frágil, que seria a pessoa que pensa que sabe mais do que o mercado, a pessoa que não se expõe ao efeito das caudas longas e tudo mais. Nesse caso, o efeito das caudas longas seria uma grande crise ou o assassinato desses perus, justamente para o dia de ação de graças. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse livro aqui é muito bom, eu recomendo para cada um de vocês. Se você estiver assistindo no YouTube, aqui na descrição vai estar o link para você comprar esse livro. Comprando por esse link, você ajuda também aqui o canal, vai estar ajudando a gente a produzir mais conteúdo como esse. Eu posso trazer muito conteúdo mesmo sobre esse livro, porque é um livro muito interessante e tem muito conceito que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês não sejam também o peru. Muito obrigado, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.